Bom dia, primeiro ano. A gente vai ver a segunda aula do capítulo 8, tá? Esse capítulo fala sobre atmosfera, tempo e clima. Então hoje eu vou trabalhar a página 179 e 180 do livro de vocês, ok? Galera, só para relembrar um pouco do que a gente falou na aula passada, a gente falou das camadas da atmosfera, explicamos a importância da atmosfera, né? E aí a gente falou sobre as camadas. Falei sobre a troposfera. Essa camada é a camada mais importante, é a camada onde a gente vive, é a camada onde tem os fenômenos meteorológicos, chuva, né? Onde a gente tem todos os fenômenos. E é um local onde tem mais ar, uma quantidade maior de ar para a sobrevivência humana, tá? A segunda camada foi a estratosfera, falamos um pouco sobre ela. É nesta camada importante, onde nós temos a camada de ozônio, essa camada que protege a Terra contra os raios ultravioleta. Nós temos também a mesosfera, uma camada mais fria, a camada aí do meio, por isso que eu chamo de mesosfera. Falamos sobre a ionosfera, também chamada de termosfera. Essa camada é uma camada quente, né? Ela tem um oxigênio atômico que consegue ter uma absorção maior de radiação solar, então é bastante quente. E essa camada é importante por conta da questão da rede de transmissão, né? A radiotransmissão ocorre na ionosfera. E aí a gente falou da exosfera, que é essa camada externa, essa camada já saindo aí para o espaço, tá? Então falamos um pouco sobre essas camadas. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a atmosfera, mas no sentido de o aquecimento do planeta. Entender um pouco sobre esse aquecimento. Primeiro que a atmosfera ela é importantíssima para manter a temperatura média da Terra. Por quê? Porque ela consegue absorver os raios solares, tá? Ela reflete uma parte desses raios, mas ela absorve raios que faz com que o planeta Terra tenha em torno aí de 15 graus Celsius. Sem a atmosfera, as temperaturas do planeta elas seriam muito baixas. A gente teria mais ou menos aí menos 20 graus Celsius. Então seria muito limitado a vida na Terra com uma temperatura dessa tão baixa. Então veja que a atmosfera ela tem essa importância muito grande. Nessa imagem eu mostro para vocês mais ou menos o que acontece. Então a gente tem aí a radiação solar, que ela atravessa a atmosfera e aquece a superfície terrestre. Essa superfície terrestre absorve a maior parte da radiação, certo? E ela reflete uma parte dessa radiação que chega, certo? Os gases do efeito estufa absorvem parte da radiação infravermelha, aquecendo a superfície terrestre e abaixa a atmosfera. Ou seja, a gente tem essa possibilidade de uma Terra mais aquecida com a atmosfera, ok? Para você ter ideia, 45% da radiação é absorvida pela superfície terrestre, 25% é refletida pelas nuvens, 25% é absorvido pela atmosfera e 5% é refletida pela superfície terrestre. Então a gente tem aí um equilíbrio, né? A Terra consegue ficar aquecida. E aí, pessoal, quando a gente fala de reflexão, a gente tem que falar dessa palavrinha aqui, que é albedo. E aí, o que seria albedo? Seria a capacidade que cada objeto, que cada superfície que existe no planeta Terra tem de refletir a energia solar. Esse albedo ele pode ser maior ou pode ser menor, certo? Ele vai variar de 0 a 100, de acordo com a cor da superfície, de acordo com a composição química, de acordo com o estado físico, geralmente mais relacionado à cor, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma superfície branca ela tem um albedo alto, ou seja, ela tem uma capacidade de refletir muito mais os raios solares. Tanto é que nas fardas escolares a maioria são brancas, porque ela não vai ficar tão quente. E quando você está com a blusa preta, o que acontece com a blusa preta? Ela absorve muito mais os raios solares. Então o albedo de uma blusa preta, ele seria um albedo baixo. Veja bem, a gente tem aí essa imagem que mostra, por exemplo, a imagem lá de cima, onde eu mostro aí uma geleira, em cima lá de uma montanha. Essa geleira, por ser branca, ela tem um albedo elevado, ela consegue refletir muito mais a radiação solar. E quando eu tenho aqui embaixo o asfalto não, o asfalto tem um albedo baixo, porque ele tem a capacidade de absorver muito a radiação. Então os objetos eles vão ou absorver essa radiação solar, ou eles vão refletir muito essa radiação solar. Isso a gente chama de albedo, importante, as provas do Enem às vezes cobram isso, tá? Galera, índice de albedo aí, ó. Gelo das montanhas. Ele consegue refletir entre 50% e 70% de toda a radiação que chega nele. Uma floresta
tropical absorve pouco, absorve de 7 a 15%, então esse albedo é baixo. Dunas de areia é um albedo alto, vai entre 30% e 60% de reflexão. O asfalto tem um albedo baixo, ele só reflete entre 5% e 15%, ele absorve muito mais do que reflete. Uma cidade, por ser formada muito por concreto, ela vai absorver também muita radiação, ela reflete pouco, ela reflete entre 14% e 18%, albedo baixo. Um solo arado, que é um solo chamado de solo nu, ele também tem um albedo relativamente baixo, entre 7% e 20%, ok? Então, esse albedo, mais uma vez, é o quê? É a capacidade que uma superfície tem de refletir ou não a energia solar, ok? Falando sobre albedo, a gente vai para o aquecimento desigual da Terra. Nós sabemos que a Terra ela tem um aquecimento desigual. Dependendo da localidade em que você esteja, você vai estar na localidade mais fria ou mais quente. E aí eu coloquei uma perguntinha aí, tá? Por que as zonas da Terra têm diferentes zonas de iluminação e aquecimento? Galera, isso vai de acordo com 3 coisas, tá? A esfericidade da Terra, ou seja, o formato da Terra, que é um formato geóide, tá? Ela é uma esfera, mas ela é achatada nos polos. Esse formato a gente chama de geóide. A inclinação do eixo terrestre, a Terra ela é inclinada em relação ao Sol, então os raios solares eles não pegam diretamente na Terra, ele é inclinado, né? Então esse Sol ele vai pegar em regiões específicas, que a gente vai falar mais na frente, tá? Então, como não se atinge, né, diretamente todos os cantos da Terra, da mesma forma, é aquecido de forma diferente. E o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, esse movimento também ele modifica a questão do aquecimento da Terra, tá? E aí o primeiro ponto que eu queria falar era sobre esse formato geóide. Por ser um formato geóide achatado nos polos, os raios solares não atingem a Terra com a mesma intensidade, beleza? Essa inclinação que você vê nessa imagem, veja que a Terra está inclinada em relação aos raios solares, essa inclinação é de mais ou menos 23 graus, ele altera como os raios solares vão incidir na Terra, né? E quais são as superfícies que ele atinge. Lá na frente a gente vai falar quais são os pontos mais quentes da Terra. Deixa eu passar aqui. E aí, claro, essa radiação solar vai modificar como vai ser o clima em cada região, certo? E aí, lógico, o movimento de translação vai modificar também. Quais são as zonas, né? Essas zonas climáticas que a Terra tem, pessoal? Nós temos a zona tropical, que é essa próxima à linha do Equador, bem no centro aqui eu tenho uma linha vermelha, ó. Essa zona tropical, que ela está entre os trópicos, né? Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, também chamada de zona intertropical, por estar entre os trópicos, ela é a zona mais iluminada, é a zona mais quente do planeta. É ela que recebe mais raios solares. E aí o Brasil está localizado praticamente nessa zona tropical. A gente tem quase todo o nosso território brasileiro, ela está na zona tropical. Por isso que é uma zona aí mais quente. A zona temperada, ela já vai ser mais amena, porque os raios eles atingem de forma mais inclinada essas zonas temperadas, tá? E aí eu tenho a zona temperada do norte e eu tenho a zona temperada do sul, né, que são as zonas que já se afastam da linha do Equador. E a zona polar, que são o Polo Norte aí e o Polo Sul, o Ártico e o Antártico, são as menos iluminadas, as menos aquecidas, né? Os raios atingem essa parte de uma forma muito mais inclinada. Então, qual é a parte mais quente da Terra? Essa parte que está mais próxima da linha do Equador. Quanto mais próximo o seu país, o local onde você esteja, seja da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais afastado você está da linha do Equador, menos quente vai ser. Ok? Até aí? Vamos para frente. E aí, galera, quando a gente fala de próximo da linha do Equador e distante da linha do Equador, estou falando de latitude, certo? Quanto menor for a latitude, ou seja, quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, maior é a temperatura. É inversamente proporcional, tá? Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto maior for a latitude, menor vai ser a temperatura, ok? E é claro que isso há um desequilíbrio, né, da temperatura da Terra. O próprio planeta Terra, ele tenta se equilibrar, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E aí existe transferência de energia. Por exemplo, nessa parte aqui em amarelo do centro, que é uma parte mais quente,
que é uma parte aí que está entre os trópicos, que é a zona intertropical, que é mais quente, ela vai acumular energia, tá? Porque é mais quente. E alguns ventos vão levar esse aquecimento para outras zonas que são mais frias. Isso vai permitir que a Terra tenha um equilíbrio. Isso é o próprio planeta Terra que faz, ok? Isso é algo natural aí do planeta Terra. Galera, além desses ventos que levam essas áreas, esse vento mais quente para essas regiões, para formar um equilíbrio, eu tenho também as correntes marítimas. Então, o que seriam essas correntes marítimas? As correntes que se formam na região do trópico, elas são mais quentes. E aí, o que vai acontecer? Essa corrente ela vai levar águas quentes para locais de latitudes mais distantes, para a zona polar. Ou seja, locais onde a temperatura é muito baixa e ele vai amenizar a temperatura desse local. Então, essas correntes marítimas elas têm esse poder de levar essas águas quentes, que são formadas ali na zona intertropical, e essas águas vão chegar aí para os polos, fazendo com que a gente tenha uma temperatura mais amena, né? Diminua o rigor dessa temperatura, porque é uma temperatura realmente muito fria. Em contrapartida, lá nas zonas polares, eu tenho também águas frias, e essas águas frias, essas águas geladas, elas são levadas para regiões de baixa latitude, ou seja, regiões que estão próximas da linha do Equador. E aí ele vai evitar o aquecimento demasiado dessas regiões muito quentes, mas ela recebe essa água de outras regiões, né, mais frias, e aí consegue ter um equilíbrio. Então veja que a própria Terra ela se equilibra, né? Mesmo com todo o desequilíbrio que o homem causa, a Terra ela tenta esse equilíbrio, ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje seria isso, tá? Leia essas 2 páginas, elas são importantes, né? Não adianta você só assistir essa aula, tem que ler para poder tentar entender o conteúdo. O vídeo vai ser colocado no YouTube, então, se você tiver alguma dúvida, assista lá quantas vezes você quiser. Lá na aula do Meet a gente vai reforçar essa aula, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Saudades e se cuidem. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção.